Conversas e confabulações, mais um vídeo do canal falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Hoje vamos conversar um pouco sobre os nossos escudos contra o coronavírus. Máscara, álcool, afetividade, interações sociais, compaixão, potentes escudos contra o coronavírus. Eu olho à minha volta e vejo muito sofrimento. Não só por causa da pandemia. A pandemia, na verdade, veio desnudar outros sofrimentos pandêmicos da humanidade. As pessoas sofrem de solidão há muito tempo e a pandemia veio exacerbar esse sofrimento. E isso está nos mostrando como nós estamos transformando o nosso mundo para pior. Você é mais feliz do que seus pais? Do que foram seus avós? O mundo que vivemos hoje é melhor do que o mundo que viveram os nossos avós? Vamos confabular um pouco sobre isso hoje. Amor, afetividade, compaixão, intimidade entre as pessoas são armas tão poderosas no combate às doenças infecciosas, a Covid-19 entre elas, quanto as outras armas que nós conhecemos tão bem: máscara, álcool, água e sabão, distanciamento social, etc. Por outro lado, a solidão decorrente do distanciamento social é extremamente prejudicial à saúde. Aumenta o risco de infecções e piora as infecções que a gente contrai. Parece um paradoxo e nós vamos conversar sobre esse paradoxo. Em vídeos anteriores eu andei tocando nesse assunto de leve. Vamos conversar um pouco sobre os efeitos da solidão na saúde. Um estudo publicado em agosto do ano passado na revista Nature, um estudo de cunho psiquiátrico, discorre sobre os efeitos da solidão na saúde e exemplificam com uma série de estudos que comprovam o quanto solidão piora o estado de saúde das pessoas. Nós vamos conversar um pouco sobre isso para depois a gente fazer o link sobre como combater a solidão no distanciamento social necessário nesse momento que estamos vivendo. Esse estudo de agosto elenca vários estudos, como falei. Um dos estudos, feito com 35 mil pessoas, comprovou que aqueles que viviam maior isolamento social relataram uma piora da solidão durante a pandemia. Segundo esses estudos, a solidão, que é uma resposta ao isolamento social e que motiva o indivíduo a buscar conexões sociais, buscar interações com as pessoas, tem um peso tão grande no processo de adoecimento quanto fatores de risco conhecidos, tais como obesidade, tabagismo. Um dado interessante vem de um estudo de imagem feito com ressonância nuclear magnética, em que compararam pessoas em jejum prolongado com pessoas em isolamento social e constataram o seguinte: a resposta cerebral numa pessoa que está em jejum prolongado a estímulos que lembram comida é equivalente à resposta cerebral a uma pessoa que está em isolamento social prolongado a estímulos que lembram interação com outras pessoas, mostrando que existe um instinto de busca de interações sociais tão primitivo quanto o estímulo de busca de alimento para quem está com fome. Efetivamente, o ser humano é um ser social, o sociável. Efetivamente, o ser humano não foi feito para viver sozinho. Tem uma constatação muito interessante desse estudo publicado em agosto. Os pesquisadores afirmam que
O estresse psicológico decorrente da ausência de proteção social numa pessoa isolada ativa a memória de tempos passados em que o ser humano estava mais sujeito a riscos, a violência, a predadores, a traumas, a ameaças físicas. Em outras palavras, é como se o organismo estivesse sendo enganado, estivesse sendo induzido a pensar, entre aspas, que existe uma ameaça externa e se descuidasse das ameaças internas, tais como as ameaças provocadas por uma transmissão de um agente infeccioso, ameaças provocadas, por exemplo, por uma neoplasia. Pessoas que vivem mais isoladas, pessoas solitárias, tendem a ter mais câncer, o que corrobora essa afirmação. Neste caso, acende uma luz amarela para a gente. Nós estamos lutando contra um agente infeccioso potente e perigoso, que é o coronavírus, e não podemos descuidar de nossas armas. Então, de novo, voltamos ao que parece ser um paradoxo, que precisamos nos distanciar socialmente para diminuir a transmissão, mas ao mesmo tempo, ao fazê-lo, nós estamos criando condições de maior risco de infecção ao nos tornarmos mais vulneráveis imunologicamente falando. Mas no final do vídeo nós vamos ver que tem uma solução para esse nó. Mas o estudo de 1991, que comparou que pessoas mais estressadas, quando sujeitas ao resfriado respiratório, tendiam a contrair mais o vírus do resfriado respiratório. Um outro estudo com estudantes voluntários vacinados contra a influenza comprovou que aqueles mais estressados e com maior isolamento social desenvolviam menos anticorpos contra o vírus influenza, ou seja, desenvolviam menos resposta à vacina. Para concluir tudo que a gente conversou até agora em poucas afirmações. Se por um lado o distanciamento social é necessário para diminuir a taxa de contaminação pelo vírus, por outro lado, o distanciamento social pode exacerbar a percepção e a sensação de solidão, pode aumentar o estado de solidão das pessoas. E isso torna as pessoas mais suscetíveis à infecção. Então, nosso problema aqui não está relacionado ao distanciamento social, mas está relacionado à solidão. É a solidão o inimigo a ser combatido. Se a gente olha em volta, a gente constata que a gente vive exemplos semelhantes. Vou contar algumas histórias da minha vida profissional para exemplificar, para a gente terminar o vídeo. Eu decidi fazer medicina lá na adolescência, pensando que eu ia ajudar as pessoas curando as doenças. Depois eu descobri que dificilmente a gente cura alguma coisa. Na maioria das vezes a gente ameniza o sofrimento. No final da residência de cardiologia, os 3 últimos meses, a gente está envolvido com 2 tarefas importantes. Uma delas, finalizar a monografia que a gente ia apresentar no final da residência e defender perante uma banca de preceptores. E a outra era definir o que ia fazer da vida. Os colegas começaram a procurar em que atividade da cardiologia iam atuar. E me perguntavam, o que você vai fazer, Paulo? E eu respondi, eu vou descer lá para baixo para segurar os pacientes lá e não deixar eles subirem para cá. Em outras palavras, eu queria dizer, como lá era um hospital essencialmente cirúrgico, eu queria dizer em outras palavras, vou trabalhar para promover a saúde cardiovascular, para tentar evitar a doença cardiovascular, tentar evitar que as pessoas precisem fazer uma cirurgia cardíaca. Foi um tanto frustrante a tarefa por algumas razões. Tem algumas pessoas que simplesmente não conseguem seguir o aconselhamento preconizado. Tem as que conseguem seguir, mas não colhem os frutos disso. Na verdade, mesmo se a gente conseguisse remover todos os fatores de risco de doença, aqueles que o seu cardiologista fala com você quando você vai lá, colesterol alto, hipertensão, tabagismo, etc, etc. Se conseguíssemos modificar todos esses fatores de risco ou removê-los, a gente ia diminuir muito a incidência de doença cardíaca, mas não ia conseguir reduzi-la a zero.
Porque o nosso processo de saúde e doença é resultado de um complexo de situações que interagem. E é aqui que entram alguns conceitos que eu venho tentando trabalhar desde os primeiros vídeos e que vamos continuar trabalhando nos próximos vídeos. Com efeito, nossa saúde depende de interações contínuas, que se a gente não consegue enxergar todas elas, a gente não consegue intervir efetivamente e eficazmente no processo de saúde e doença. Vamos pensar numa imagem para exemplificar isso. É como se fossem engrenagens se interagindo, em que você coloca numa delas fatores genéticos, idade, diagnóstico precoce de doença, os tratamentos que podem ser realizados, os fatores de risco tradicionalmente conhecidos. Tudo isso está relacionado com o processo de adoecer. Mas essa engrenagem está envolvida com uma outra engrenagem, onde a gente coloca estilo de vida, os hábitos de vida, os hábitos alimentares, o que a pessoa come, como que a pessoa vive, se a pessoa fuma, não fuma, se faz atividade física, não faz, se a pessoa está exposta a estresse crônico. Também são fatores que interferem com o seu estado de saúde. E numa outra engrenagem, fatores relacionados ao seu estado emocional que podem contrabalançar os efeitos do estresse ou aumentar o estresse, tais como a afetividade, as interações sociais, as suas relações sociais, os seus relacionamentos, o envolvimento entre as pessoas, a compaixão. Só isso aqui é tema para mais um vídeo, e eu vou fazer um vídeo para falar só sobre isso, sobre como esses fatores podem mudar a história de vida da pessoa. Essas engrenagens trabalhando juntas estão diretamente relacionadas com o seu estado de saúde. Eu só consigo intervir de maneira eficaz no seu estado de saúde se eu consigo entender como funciona cada uma dessas engrenagens. Quando eu entendi isso, eu comecei a baixar a angústia que eu sentia por não conseguir fazer aquilo que eu planejei, que era cuidar das pessoas, diminuir o sofrimento e evitar a doença. E é isso que eu gostaria de ver acontecendo com mais e mais pessoas. Que as pessoas conseguissem envolver no seu processo de cuidado com a saúde a melhora do seu estilo de vida, controle dos fatores de risco e a melhora das suas interações sociais, afetivas, amorosas. O delicioso caldo da cana só existe porque as moendas interagem entre si para esmagarem a cana. Uma delas sozinha não produziria o caldo da cana. Esta é a única ferramenta que pode nos ajudar a transformar o distanciamento social numa experiência menos solitária. Se o distanciamento social causa mais solidão, vai causar mais doença. Em muitos lugares do mundo já foi comprovado aumento de contaminação nos momentos de mais isolamento, e talvez a resposta, a explicação esteja aí, no sofrimento mental desencadeado pelo isolamento social via aumento da solidão. Então eu vou terminar o vídeo reeditando o apelo que eu fiz em vídeos anteriores. Além de tudo que você já aprendeu sobre como prevenir a infecção por coronavírus, melhore as suas relações sociais, aumente as suas interações sociais, cuide da sua afetividade, sem que para isso você tenha que transgredir as medidas de distanciamento social tão necessárias. Felizmente, a tecnologia colocou à nossa disposição um conjunto de ferramentas que nos permitem fazer isso. Sabem de uma coisa? Ser feliz, estar feliz, sentir-se feliz é fundamental para se ter saúde. Vamos cuidar disso?
Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para receber notificações. E eu vou repetir o que eu falei em vídeos anteriores. Quando você faz isso, isso aumenta a relevância do vídeo para o YouTube e faz com que ele apareça nos primeiros lugares nas buscas. Tudo que eu quero é que mais e mais pessoas possam encontrar formas de aliviar o seu sofrimento, mas especificamente nessa pandemia, diminuir a solidão. Me ajude a ajudar as pessoas a serem felizes. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.